Eu sou a professora Patrícia Bock e hoje nós vamos falar sobre o tratamento farmacológico das dislipidemias. Para tanto, vamos começar revisando o metabolismo das lipoproteínas. O metabolismo endógeno das lipoproteínas vai ser iniciado no nosso fígado a partir da acetilcoenzima A proveniente dos macronutrientes. A acetilcoenzima A pode ter vários destinos na célula hepática, dentre eles a biossíntese de fosfolipídios, biossíntese de triacilgliceróis e a biossíntese de colesterol, que é controlada pela enzima HMG-CoA redutase. O colesterol, então, sintetizado, ele vai ser adicionado ao colesterol proveniente da dieta e, juntamente com as apoproteínas ApoB, ApoE e ApoC, mais triacilgliceróis, aqui representados em azul claro, colesterol, aqui representado em azul escuro, tá? E os fosfolipídios de membrana vão dar origem à lipoproteína denominada VLDL. Esta lipoproteína, armazenada inicialmente nas vesículas de Golgi, será secretada para a nossa circulação. Percebam aqui então que o VLDL ele contém as apoproteínas B100, apoproteína E e apoproteína C. Entretanto, ele recebeu a maior parte da sua apoproteína E e apoproteína C do HDL circulante. Esse VLDL, então, vai chegar em tecidos como, por exemplo, o tecido muscular e o tecido adiposo, que possuem a proteína lipoproteína lipase, que degrada os triglicerídeos, promovendo a liberação de ácidos graxos livres, que podem, por sua vez, entrar neste tecido. Uma vez que o VLDL perdeu parte dos seus triacilgliceróis, ele vai gerar o remanescente de VLDL, também denominado de IDL, ou lipoproteína de densidade intermediária. Essa lipoproteína de densidade intermediária, ela pode ser captada novamente pelo fígado por um receptor, que é o mesmo receptor de uma outra proteína, que é o LDL. Ela pode também transferir novamente para o HDL as apoproteínas ApoE e ApoC. Quando ela promove essa transferência de apoproteínas para o HDL novamente, ela vai gerar a lipoproteína LDL, ou lipoproteína de baixa densidade. Esta lipoproteína, por sua vez, ela pode ser captada pelo fígado por um receptor específico que faz com que ela seja internalizada para a célula hepática. E esta lipoproteína, ela também pode carregar colesterol para os tecidos extrahepáticos. Percebam que essa lipoproteína de baixa densidade, ela está repleta de ésteres de colesterol, que podem, então, ser levados para essas células periféricas, onde o colesterol vai ser utilizado para as funções biológicas desta célula. A classificação dos níveis plasmáticos de lipídios nos mostra que é interessante que nós tenhamos um HDL mais elevado, acima de 60 mg por decilitro para homens e de 40 mg por decilitro para mulheres, uma vez que o HDL é a lipoproteína que faz o transporte reverso do colesterol, ou seja, é capaz de levar o colesterol dos tecidos periféricos de volta ao fígado, evitando que o mesmo fique acumulado na circulação e leve a situações deletérias. Já em relação ao LDL, lipoproteína de baixa densidade, e aos triglicerídeos, é interessante que os mesmos estejam com seus valores baixos, uma vez que os valores altos estão relacionados a risco cardiovascular elevado, porque o excesso de lipoproteínas
na circulação, o excesso de lipídios na circulação, está relacionado ao desenvolvimento de um processo denominado como aterosclerose. A aterosclerose, por sua vez, faz com que este acúmulo de lipídios na circulação leve a um acúmulo de lipídios na camada subendotelial, levando inicialmente a uma disfunção endotelial que pode progredir para a formação de uma placa de ateroma. Esta placa de ateroma, quando segue sua progressão, leva à formação de trombos em nosso sistema vascular, e esses trombos estarão relacionados ao processo de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, particularmente infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Desta forma, as alterações das lipoproteínas plasmáticas encontram-se dentre os principais fatores de risco para a doença cardiovascular, em que os níveis elevados de lipoproteína de baixa densidade, o LDL, e os níveis reduzidos de lipoproteína de alta densidade, o HDL, são destes principais fatores, juntamente com tabagismo, hipertensão, diabetes do tipo 2, idade avançada e histórico familiar de eventos de doença cardiovascular. Nós conseguimos calcular este risco cardiovascular em diversas calculadoras de risco que estão disponíveis. Dentre elas, podemos citar estas duas que vocês podem utilizar para calcular o risco cardiovascular. A depender deste risco cardiovascular calculado, nós vamos poder ter estratégias de prevenção primária de doenças cardiovasculares, como o manejo dos fatores de risco, que pode evitar um primeiro evento de doença cardiovascular, ou seja, na prevenção primária, um indivíduo que ainda não teve nenhum tipo de doença cardiovascular vai manejar os seus fatores de risco para evitar que se tenha um primeiro evento. E na prevenção secundária, o que nós vamos observar? Indivíduos que já tiveram um primeiro evento de doença cardiovascular, como infarto, acidente vascular, encefálico ou procedimentos de revascularização, vão fazer também o uso de estratégias de prevenção secundária. Dentre as estratégias de prevenção que nós temos, inclui-se a utilização de medicamentos, para que nós possamos fazer um ajuste dos lipídios plasmáticos por meio das alterações dos níveis das lipoproteínas. Dentre as classes farmacológicas que podem estar sendo utilizadas neste processo de modulação das lipoproteínas plasmáticas, encontram-se os inibidores da HMG coarredutase, ou seja, hidroximetilglutaril coenzima A redutase, que são as estatinas, os medicamentos denominados como fibratos, o ácido nicotínico, resinas de ligação a ácidos biliares, inibidor de absorção de colesterol, inibidor de transporte e inibidores de uma enzima relacionada com o metabolismo do colesterol, que vamos ver a seguir cada uma destas classes farmacológicas. Vamos iniciar com o estudo dos inibidores da enzima HMG-CoA redutase, também chamados de estatinas. As estatinas, elas possuem como seu mecanismo de ação a inibição da reação catalisada pela enzima hidroximetilglutaril coenzima A redutase. Que reação é essa? A hidroximetilglutaril coenzima A, ela vai gerar um intermediário da síntese de colesterol denominado mevalonato. A síntese de colesterol, ela é realizada por meio de mais de 20 reações sequenciais no nosso organismo. Mas apenas uma dessas reações é a reação de controle desta síntese, ou seja, a reação da qual a velocidade da biossíntese de colesterol é dependente, que é justamente a reação catalisada por esta enzima. Portanto,
quando se promove farmacologicamente a inibição da enzima HMG-CoA redutase, nós somos capazes também de promover a inibição da biossíntese de colesterol. Uma vez que nós inibimos a biossíntese de colesterol endógeno, nós vamos reduzir, portanto, as concentrações de LDL disponíveis na nossa circulação. A maior parte do nosso colesterol é obtido por meio da síntese hepática. Desta forma, as estatinas são capazes de promover uma redução de 30% de mortes por doença arterial coronariana e cerca de 12% de mortalidade total para os indivíduos que têm a indicação de uso de estatina. Não são todos os indivíduos que terão esta indicação de uso. A indicação de uso de estatina, ela vai ser dada se o risco cardiovascular em 10 anos for maior do que 7,5% para pacientes de 40 a 75 anos, ou então, se o LDL estiver acima de 190 miligramas por decilitro, ou então para indivíduos que tiverem diabetes mellitus. A redução dos níveis de colesterol, ela depende tanto da estatina utilizada e também de sua dose. Podem ser obtidas reduções de menos de 30% do nível de LDL com determinadas estatinas, por exemplo, simvastatina utilizada na dose de 10 miligramas. Gostaria de lembrar que a simvastatina, ela é uma das estatinas, ela é uma estatina que é fornecida pelo nosso Sistema Único de Saúde no componente básico da assistência farmacêutica, ou seja, basta que nós tenhamos uma prescrição médica e essa estatina pode ser retirada nos municípios quando necessário. Para uma redução entre 30% a 50% dos níveis de colesterol, nós podemos utilizar outras estatinas, como, por exemplo, a atorvastatina na dose de 10 a 20 miligramas, ou a própria simvastatina em doses maiores, como 20 a 40 miligramas. Diversas estatinas, elas podem ser utilizadas para esta redução moderada da biossíntese de colesterol. Entretanto, para uma redução mais elevada, uma redução que seja de 50% ou mais dos níveis de LDL, nós vamos utilizar as estatinas que são consideradas de alta intensidade, ou seja, a atorvastatina em doses elevadas, a atorvastatina administrada em uma dose diária de 40 a 80 miligramas, ou então a rosuvastatina utilizada em doses de 20 a 40 miligramas. Essas estatinas vão ser capazes de promover uma redução mais elevada para indivíduos que possuam esta necessidade. Além da redução de LDL, as estatinas elas são capazes, apesar de em menor intensidade, de reduzir triglicerídeos plasmáticos e aumentar HDL. Somando essas ações de redução de LDL, aumento de HDL e redução de triglicerídeos, nós teremos uma redução bem importante de risco cardiovascular. Dentre esses inibidores de HMG-CoA redutase, então também poderíamos comentar em relação a efeitos adversos ou a questões de segurança do uso dessas estatinas. Não temos a segurança das estatinas estabelecidas durante o período gestacional. Desta forma, é interessante que possamos evitar o uso.
Existe algum risco de hepatotoxicidade, porém é um risco bastante baixo. O que nós observamos com bastante frequência são situações relacionadas à miopatia. Na maior parte dos casos, esta miopatia será leve e os indivíduos que fazem a utilização de estatinas, eles têm com bastante frequência aumento de dores musculares. Uma miopatia severa, levando a um processo de rabdomiólise, que é a destruição da célula muscular, é bastante rara com a utilização destes fármacos. Mas é importante que se conheça a possibilidade deste efeito adverso. Portanto, os efeitos adversos das estatinas principalmente estão relacionados a efeitos adversos musculares. Em sua maior parte, efeitos adversos que não são severos são relacionados a dores musculares. Nossa próxima classe farmacológica a ser discutida será a classe, então, dos fibratos. Os fibratos, cujos representantes são genfibrosila, fenofibrato, bezafibrato, ciprofibrato e clofibrato, percebemos que estão sublinhados o ciprofibrato e o fenofibrato. Tanto o ciprofibrato quanto o fenofibrato, eles podem ser disponibilizados pelo SUS, são medicamentos que fazem parte da lista da relação de medicamentos essenciais. Entretanto, eles fazem parte do componente especializado da assistência farmacêutica e vão só ser disponibilizados com a utilização de um processo administrativo. Esses fibratos, qual é o seu mecanismo de ação? Eles são agonistas de um fator de transcrição denominado como PPAR-gama. O que esse fator de transcrição vai fazer? Ao agir no fígado, então, ele vai reduzir a síntese da ApoC, aumentar a síntese de ApoA, reduzir a secreção e a síntese de triglicerídeos e aumentar a oxidação de ácidos graxos. Já na periferia, ele vai promover um aumento da transcrição de lipoproteína lipase. Lipoproteína lipase é a enzima que é responsável pela hidrólise dos triglicerídeos provenientes de VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade, e quilomicron, o que faz com que nós tenhamos a formação, então, portanto, de ácidos graxos que serão absorvidos pelas células, principalmente do músculo esquelético. Dessa forma, então, estes fibratos, eles vão ser capazes de, reduzindo a secreção e a síntese de triglicerídeos hepáticos, fazer uma redução concomitante da nossa produção de LDL. E também, o mais importante neste caso, é que eles têm uma ação muito grande nos triglicerídeos. Como eles reduzem a secreção e a síntese de triglicerídeos, os fibratos, eles são os hipolipemiantes que mais têm a ação na redução de triglicerídeos, muito mais do que outras classes farmacológicas. Esses, então, são os fármacos de escolha para o tratamento de todas as alterações relacionadas com excesso de triglicerídeos. Então, indivíduos que tenham triglicerídeos muito elevados vão utilizar predominantemente fibratos. Os efeitos colaterais mais observados vão ser distúrbios gastrointestinais, desconforto gastrointestinal, que é observado em cerca de 5% dos pacientes. Pode ocorrer miopatia, mas menos do que com estatinas, mas como os dois estão relacionados com estatinas, a coadministração deles não é adequada. Também, indivíduos que tenham insuficiência renal ou disfunção hepática não devem fazer a utilização de fibratos. Nossa próxima classe farmacológica, então, contém apenas um componente, que é a niacina.
A niacina, ela vai agir tanto no nosso tecido adiposo, diminuindo a liberação de ácidos graxos, mas principalmente no nosso fígado, inibindo a secreção de VLDL, o que leva a uma redução, portanto, do nosso LDL. A niacina é a mesma coisa que vitamina B3. Quando ela é utilizada farmacologicamente, ela é utilizada em doses muito mais elevadas do que as doses que são observadas nos nossos alimentos. Também, não, nessas doses elevadas, não vai ser isenta de efeitos colaterais. Deve ser evitado o uso por mulheres grávidas. Os indivíduos normalmente apresentam rubor e pruridos com a utilização de niacina, o que inclusive limita a adesão a este tratamento. Alguns indivíduos podem ter náuseas, vômitos ou diarreia. E outras alterações, como hepatotoxicidade, hiperglicemia com concomitante resistência à insulina, miopatia, enfim, são efeitos que serão menos observados. Nossa próxima classe inclui as resinas de ligação a ácidos biliares. Estas resinas, como colestiramina, colestipol e colestevelam, elas são utilizadas como sequestrantes dos ácidos biliares. O que significa isso? Nosso fígado, ele produz sais biliares ou ácidos biliares a partir do colesterol. Esses sais biliares produzidos a partir do colesterol e que, portanto, contêm colesterol, eles vão ser liberados no nosso intestino delgado por meio da vesícula biliar. O que acontece, então? Normalmente, quando nós temos essa liberação, cerca de 94% desses sais biliares é reabsorvido no nosso intestino. Ou seja, todo o colesterol, praticamente todo o colesterol que foi utilizado para a síntese de sais biliares, ele vai ser reabsorvido para ser reaproveitado no intestino. Quando nós temos a utilização de resinas, o que acontece? Essas resinas, elas são capazes de formar complexos insolúveis com os sais biliares, ou seja, elas se ligam aos sais biliares e fazem com que não haja uma reabsorção destes sais biliares para o fígado. Portanto, as resinas, juntamente com os sais biliares, complexadas com os sais biliares, são perdidas nas fezes. Dessa forma, ocorre menos reabsorção dos sais biliares, consequentemente, menos colesterol estará disponível no fígado para reutilização. Assim, as resinas conseguem reduzir as concentrações de colesterol hepático. Consequentemente, vão reduzir também a disponibilidade desse colesterol para ser acoplado na VLDL, portanto, ocorrerá, consequentemente, uma redução de LDL. Essas resinas, elas são bastante seguros, porque elas não sofrem absorção sistêmica, elas têm um efeito apenas intestinal. Esse efeito, na verdade, ele é um efeito bastante parecido com o que acontece com alguns alimentos. Quando nós utilizamos alimentos que são ricos em fibras solúveis, como, por exemplo, farelo de soja, berinjela, esse tipo de alimento que tenha bastante fibra solúvel, o que acontece? Esses alimentos, eles também se ligam a esses sais biliares e ao colesterol no fígado, reduzindo a sua reabsorção. Entretanto, o uso dessas resinas pode causar distensão, constipação intestinal, pode impedir a absorção de outros fármacos, mas, de uma maneira geral, são fármacos bastante seguros. Por que não são, então, os mais amplamente usados? Porque eles permitem uma redução de colesterol que não é muito grande. Apenas pequenos percentuais de redução de colesterol vão ser observados. Um outro fármaco bastante importante é um inibidor de absorção de colesterol direto, denominado ezetimiba. Como é que a ezetimiba tem a sua ação?
A ezetimiba, ela é capaz de inibir um transportador específico de esteroides para o nosso intestino. Então, tanto o colesterol vindo da dieta, quanto o colesterol que está presente nos sais biliares, na presença de ezetimiba, eles terão a sua absorção impedida. Porque este transportador, que é chamado de transportador NPC1, ele estará inibido. Dessa forma, o colesterol não vai alcançar as células intestinais e, consequentemente, não vai alcançar a nossa circulação sistêmica. A ezetimiba, que é então esse sequestrador ou inibidor da absorção de colesterol, ela pode ser utilizada em monoterapia para pacientes que tenham intolerância às estatinas, porque ela tem uma grande vantagem de não causar miopatia. Então, pacientes que possuem muita dor muscular com a utilização das estatinas, eles podem utilizar a ezetimiba. Ou então, para reduzir mais intensamente os níveis de colesterol, pode ser combinada a utilização das estatinas com a ezetimiba. De uma maneira geral, esse é um fármaco bastante tolerado, mas ele deve ser evitado em mulheres que estão sem contracepção, estão em idade reprodutiva, portanto, podem ficar gestantes. Nosso próximo fármaco, então, é um fármaco que é inibidor de uma proteína de transferência microsomal, que é a alomitapida. Como então vai agir este fármaco? Este fármaco faz com que os triglicerídeos produzidos no fígado, que seriam transferidos pela proteína de transferência microsômica para o VLDL, eles não sejam transferidos, já que essa proteína estará inibida. Consequentemente, nós teremos uma redução da produção de VLDL, com consequente redução de LDL também. Esse fármaco, ele é restrito, ele não tem uma ampla utilização, ele é restrito a indivíduos que tenham hipercolesterolemia familiar homozigótica, que é uma doença genética em que os indivíduos não produzem receptores hepáticos de LDL. Normalmente, esses indivíduos têm hipercolesterolemia extremamente precoce ao longo da sua vida. Desde a infância já apresentam dislipidemia, e isso faz com que as suas chances de doenças cardiovasculares sejam extremamente elevadas. Uma vez que é um fármaco novo e que, além do seu custo bastante elevado, seus efeitos a longo prazo, eles também não são conhecidos, existe essa restrição apenas para os pacientes com esta gravidade. A próxima classe de fármacos, que é um inibidor de uma poliproteína convertase do tipo 9, são os fármacos alirocumab e evolocumab. Estes fármacos, eles são, na verdade, imunobiológicos. Esses fármacos, eles são proteínas produzidas de forma recombinante. Como é que eles vão agir? Se nós não tivermos essa proteína, ou seja, com a inibição dessa proteína promovida pelo fármaco, o que nós vamos observar? Essa proteína ela é uma protease que ela é capaz de se ligar ao LDL, ao receptor do LDL, na superfície dos hepatócitos. E com isso, ela vai aumentar a degradação do receptor de LDL, fazendo com que nós tenhamos concentrações plasmáticas de LDL. O que a gente observa então? Em B, a gente observa justamente esses efeitos da proteína. O que nós vamos observar? Com a presença da proteína aqui, esta proteína é capaz de se ligar ao receptor do LDL. E o que vai acontecer quando ela faz essa ligação? Ela se liga ao receptor do LDL e ela aumenta a degradação desse receptor.
Se a gente tem um aumento da degradação de receptor, o que nós temos? Menos receptor de LDL. Portanto, nós somos capazes de captar no nosso fígado menos LDL proveniente da circulação. Quando nós inibimos esta proteína, ou seja, ou na ausência dela, ou com a inibição farmacológica, o que nós vamos fazer? Vamos observar. O receptor de LDL, ele não vai ser recaptado, ele não vai ser, portanto, degradado. Nós vamos aumentar a disponibilidade de receptor de LDL, fazendo com que nós sejamos capazes de captar mais LDL da circulação. É um fármaco também bastante efetivo. Ele é administrado por injeção subcutânea a cada 2 semanas ou uma vez por mês. Como ele é um imunobiológico, ele é um fármaco que ainda tem um custo bastante elevado para a população de uma maneira geral. Ele pode ser utilizado como um adjuvante na terapia com as estatinas, que os indivíduos já estejam com concentrações de estatinas na tolerância máxima, ou então indivíduos que precisem de uma redução adicional maior ainda dos níveis de LDL. Tem como desvantagens uma possibilidade de hipersensibilidade ou reações nos locais de injeção. Eles são bastante efetivos para a redução de LDL, mas eles são imunobiológicos, ou seja, anticorpos monoclonais. Então, eles podem induzir sintomas também relacionados à utilização desses anticorpos, como sintomas gripais, são sintomas imunológicos. E podem ser utilizados com as estatinas com tolerância máxima. Como eu comentei, infelizmente eles ainda têm um custo extremamente elevado. Então, resumidamente, nós temos várias classes farmacológicas que podem ser utilizadas para a redução de LDL e de triglicerídeos, principalmente, e pequeno aumento de HDL. Dependendo da situação de cada indivíduo, a escolha das classes farmacológicas estará relacionada às situações de saúde do indivíduo, como, por exemplo, indivíduos que tenham ou não alguma doença hepática, que tenham sua hipercolesterolemia relacionada a fatores de doenças genéticas, como hipercolesterolemia familiar ou não. Podemos observar também que pode ser feita uma combinação da utilização de vários destes fármacos, né? Algumas vezes um indivíduo não vai utilizar apenas um dos fármacos. A utilização de mais do que um dos fármacos permite com que, mesmo quando se atinja uma dose máxima, por exemplo, uma dose máxima de estatina, o indivíduo que ainda não teve uma redução suficiente do seu LDL, ele pode ter uma associação com a ezetimiba, por exemplo, ou até mesmo com os inibidores de PCSK9. Então, finalizamos a aula. Agradeço, então, que vocês tenham assistido até aqui e até a próxima.